Cumprimento o aluno da Escola Dominical com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o subsídio da lição, que será ministrada no próximo domingo, para o seu elevo espiritual. E tem um título como Deus Filho. O texto-alvo será em Mateus capítulo 17 e verso 5, parte B. Verdade e prática. A leitura em classe você em Lucas capítulo 1, do 31 ao 32, 34 e 35, e Mateus 17, do 1 ao 8. O objetivo da lição é mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Enfatizar exclusivamente de Cristo como único mediador e salvador. A introdução à transfiguração é um dos momentos da revelação da glória do Filho. Jesus é exaltado diante de testemunha oculares com comprovação explícita do Pai. Ele é o Deus encarnado. Nesta lição veremos que o Filho habita corporalmente em toda a plenitude da divindade. Nós vamos encontrar em Colossenses capítulo 2, verso 9. A deidade do Filho é no tópico primeiro, a concepção virginal de Jesus. Na concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus, registrado lá em Lucas 1,35. A expressão sombra refere-se à presença divina. Êxodo 40, 35. O menino foi concebido pelo Espírito Santo, seria chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Deidade absoluta do Filho. Jesus é desde a eternidade, o único Filho de Deus, e possui a mesma essência e substância do Pai. Vamos ver João 14, verso 9. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia com o Pai. João 1, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo era Deus, Deus estava com Deus. Né? Então, a segunda pessoa da Trindade é enviada pelo Pai ao mundo. João 4, primeira carta de João 4, 9. Ele fez carne sem deixar de ser Deus. Aqui vamos dar um atributo divino de Jesus. Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. A eternidade não teve começo, pois é eterno com o Pai. Quais atributos? Qual atributo que Jesus tinha? Era imutabilidade, Hebreus 1,12, onipresença, Mateus 18, 20, onisciência, Evangelho de João 1,17, e também onipotência, que é Apocalipse 1, verso 8. Onipotente, todo poderoso, onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Onisciente, ele conhece todas as coisas, mesmo antes da gente pedir para ele, já sabe o seu coração. No segundo tópico, a centralidade do Filho de Deus, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até ao monte, onde está a transfiguração diante dele, que vai em Mateus capítulo 17. Né? Os irmãos conhecem lá essa passagem do 1 ao 2. Transfiguração significa a metamorfose, ele transformou o seu corpo ali no monte, ou seja, ele estava mostrando ali como seria um corpo, Metatron, como seria o nosso corpo no futuro, no arrebatamento. Então, ele mostrou o corpo, saiu o corpo carnal e mostrou o corpo de glória, um corpo que não precisa, não se cansa, não se fadiga, não tem sede, não precisa de carro para caminhar, né? É um corpo transfigurado, como seria o nosso corpo ali, na presença ali de Elias e também de Moisés. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Nós vamos ver aqui a aprovação divina do Pai, porque a transfiguração atinge o clímax
da voz auditiva do Pai. Os irmãos sabem bem essa passagem. E Pedro disse que queria fazer ali uma tenda, uma para Elias ou para Moisés. E Deus ecoou do céu, dizendo que Jesus era o filho dele, só a ele nos escutasse, só ele nos desse ouvido. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é Moisés nem Elias que vai nos levar ao céu, mas o seu filho. Preste bem atenção no seu ensinamento. Isso é o que é no monte da transfiguração, ele quis dizer. O Pai confirma que Jesus é o Filho eterno, né? E quem me compraz revela que o Filho é aquele a quem o Pai se deleita, né? Que eu tenho alegria. Está em Isaías 42. No tópico 3, nós vamos ter a missão redentora do Deus Filho. O Filho como a revelação suprema. A declaração reflete a profecia de Moisés. Deuteronômio 18, verso 15. Né? O Senhor, teu Deus, despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A eles ou a ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Esse profeta prometido é o próprio Cristo. Ele está lá em João 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre de que Jesus tinha feito, disse: este é o quê? Verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Tem outra passagem que diz: em vez de Jesus Cristo, como já dantes vos foi pregado, que convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, o qual Deus falou da boca de todos os seus santos profetas, e desde o princípio. Você vai encontrar essa leitura em Atos capítulo 3, do verso 20 ao 21. Não é Moisés, a lei, e nem Elias, o profeta, que deve ser ouvido, mas a Cristo. Nós não devemos nem ouvir a Moisés e nem a Elias. Eles eram representantes da antiga aliança, mas o Cristo Jesus. Você tem que ouvir a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vindo a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aqueles que creram, lá em João 14, ele foi e considerou como sendo filho de Deus, né? Aquele não pelo sangue nem pela carne, mas crer pela fé que Jesus Cristo é o nosso mediador e tem a vida eterna para aqueles que crerem, né? E nós seremos abençoados 100 vezes mais aqui, e por fim a vida eterna. Esta foi a promessa que ele fez ali a Pedro. Onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Jesus abençoa 100 vezes mais aqui na terra, de tudo que você imaginar. Quem está em Cristo tem o caminho da glória, da vitória, e por fim a vida eterna, a morada eterna com ele. A exclusividade de Cristo na redenção, né? Cristo é o absoluto único, exclusivo da obra da redenção. Nós vamos ler Marcos 5, verso 17, 1 Timóteo 2, 5. Também Colossenses 1, 20 e 21, o sacrifício que ele fez pela humanidade. O aprendizado pela experiência foi também um evento pedagógico para os discípulos, para aprenderam com Jesus no mundo espiritual, para colocar o mundo espiritual em ação no mundo físico, para que tivemos seus benefícios espiritual, a cura, a promessa da salvação, a libertação dos oprimidos. E aqui nós temos aprendizado como Deus ele fez ali
Muitos dizem que doutrina é esta, que teu o vento e o mar obedece. Nós vemos, segundo estudiosos catológicos, que no Antigo Testamento não havia sempre houve cego, né? Sempre houve esconjo, mas no Evangelho, os 4 Evangelhos que Jesus mostrou para essa nossa geração que ele dá vista ao cego, que ele faz o paralítico andar, que ele expulsou os demônios dos oprimidos e mudou muita vida de pessoas na sua época. Fez ali uma comitiva de apóstolos, dos apóstolos, 5.000 seguiram a eles, né? Então, pelo seu ensinamento. Então, aqui o apresentar da pedagogia de Jesus é muito interessante para nós hoje. Foi, é e será um ensinamento interessante para a humanidade e para você que está ouvindo e decreto a palavra do Senhor. Em João capítulo 17, versículo 17, a palavra é a verdade. Nós vamos aqui no pronúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triunfo sobre o monte, sobre a morte e todo o domínio, né? Quero ler aqui Hebreus, primeiro do 8 ao 12, que diz assim: mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Sendo tua equidade o cetro do teu reino, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isto, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mas com teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Interessante. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa envelhecerão, e como manto se enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Interessante, né? Eu vou ler mais um versículo, Filipenses 2, 9, 11, que diz assim, ó: pelo que também Deus exaltou sobrenaturalmente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre o quê? Todo o joelho dos que estão no céu e na terra. Veja o poder. Isso vai concluir lá em Mateus capítulo 20, e o verso 19 ao 20, se não me engano, né, que diz assim: todo poder é me dado no céu e na terra, e de a todas as nações, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E batizando, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí diz assim: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Chamado a contemplar, adorar a Cristo com fé e esperança. Hebreus 12, 2 diz assim, ó: olhando Jesus para o autor, olhando para Jesus o autor, consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui está, irmão. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, vai para o topo de um monte e ali mostrou como seria aqueles que esperam em Cristo o arrebatamento. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade do Cristo na vida cristã. Ele é o verbo eterno, se fez carne,
o único que pode reconciliar o homem a Deus. Alguém, o professor vai te perguntar, ou você vai ter essa resposta para você gravar em sua mente essa lição, para nunca mais sair da sua mente, né? Tem algumas perguntas que dizem assim, o professor vai perguntar, cite pelo menos 3 atributos divinos de Jesus Cristo apresentados na lição. Aí você vai lá, tem onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Pelo menos 3 você tem que citar, né? Você que é o leitor e gosta de aprender a santa palavra do Senhor. E outra, os bons alunos serão os futuros bons obreiros, futuros diáconos, futuros presbíteros, futuros evangelistas, futuros pastores, missionários, porque é através da palavra que transforma a vida e você tem que estar preparado para lecionar ou para explicar, para aconselhar, direcionar uma vida ao reino de Cristo. Se chegar essas perguntas, você já tem em mente. A segunda pergunta, a aparição de Moisés no momento da transfiguração de Jesus. Foi divino, carregado, significado escatológico. O que a presença indica? É você que aponta para a lei, né? Que a lei aponta para Cristo, com o seu cumprimento. Ou seja, a lei está o cumprimento de Cristo ali, que é a segunda pergunta. Terceira pergunta, quem é o cumprimento da lei dos profetas? Quem é o cumprimento da lei e dos profetas? Quem é a lei? A lei aponta para quem? Para Cristo. As profecias de todos os profetas da Bíblia apontaram para quem? Para Cristo. Então Jesus é o mensagem central. Alguma pergunta? E a quinta é a transfiguração. É o anúncio do triunfo escatológico de Cristo. Sobre o quê? O triunfo sobre o quê? Escatológico de Cristo sobre o quê? Aí vai dizer sobre o pecado, a morte e todo o domínio do mal. Ele triunfou sobre o pecado, morreu sem pecado. Triunfou sobre a morte, porque ressuscitou ao terceiro dia. E todo o mal, né? E todos os demônios, triunfou sobre eles também. Ele deu até ordem, delegou para eu e você, os seus alunos, a igreja, expulsassem em nome dele. Aqui está, né, o Deus Filho. Ele é Deus. No Antigo Testamento ele é conhecido como Teofania, anjo do Senhor. Encarnado era conhecido como Salvador, Libertador. E agora no futuro ele vem na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, né, apontando para Cristo. Deus tem a mesma essência do Filho e o Filho tem a mesma essência do Espírito Santo. Há 3 dimensões. O Pai projetou, o Filho construiu e o Espírito Santo conserva. O Espírito Santo conserva o homem do pecado, convence o homem do pecado, aponta para Jesus o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. E Deus, o Criador de todas as coisas, a bondade e a misericórdia para todos sempre. Que Deus abençoe, que esta lição sirva de elevo espiritual para a tua vida e para crescimento na obra do Senhor.